Glória a Deus, boa noite, igreja. Só Ele é o Senhor, amém, amados? Você pode dizer isso com convicção no teu coração: só Jesus é o Senhor da nossa vida, amém, amados? Pode se assentar, é uma grande alegria estarmos aqui nessa noite. Você que está em casa, é uma grande alegria também, é uma honra para nós podermos juntos cultuarmos ao Senhor e celebrarmos o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor, porque Ele é o nosso Deus. Amém, amados? Saudade de vocês. Faz tempo que nós não estamos ministrando aqui e hoje Deus deu essa graça e oportunidade, é uma alegria. Eu já peço que você prepare o seu espírito, e eu sei que Deus tem algo grandioso para fazer nessa noite aqui, amém? 3 amém. Fico feliz porque tem 3 pessoas prontas, aleluia. Agora tem alguém enfesado aqui, glória a Deus por isso. É bom demais quando a gente ouve um amém assim, que vem do coração, com desejo de Deus. Tem alguém com desejo de Deus aqui? Amém, isso é tão bom. Carregamos o Espírito de Deus. Carregamos o Espírito de Deus. Carregamos o Espírito de Deus. Como, tendo o Espírito de Deus em nós, podemos estar tristes? Como carregando o Espírito de Deus em nós podemos estar frustrados? Porque Ele é a vida, Ele nos deu vida, Ele é a vida em nós. E quando o Espírito de Deus toca a nossa vida, a nossa história muda. E temos essa alegria de sermos o templo dEle. E quando permitimos que Ele encha a nossa vida, o resultado é a alegria do Espírito, e eu creio que tem alegria de Deus para nós nessa noite aqui, amém, amados? Quero ministrar sobre: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, amém, amados? Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Efésios. Estou tomando um remédio, deixa a garganta seca. Se eu beber um pouco a mais de água, por favor, conto com a compreensão dos irmãos. Glória a Deus. Efésios 5, 18, nós vamos ler até o 21. Eu geralmente leio até Efésios 6, até o verso 9, mas hoje eu vou ler até o 5, 21, porque das 2 mensagens eu vou compilar numa só hoje. Efésios 5, do verso 18 até o verso 21, quem achou, diga amém. Ainda bem que amanhã é feriado. Não ouvi um amém, já senti que eu vou ter que correr. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar, pedir graça ao Senhor nesse momento, para que Ele nos conduza, que a palavra nos lave nessa noite, e precisamos dEle, para que possamos ser tocados pelo Espírito em nome de Jesus, amém? Pai, nós te agradecemos por esse ambiente da Tua Palavra, podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e a Tua Palavra é viva, ela é poderosa, e cremos que ela pode produzir o seu efeito em nós. Queremos ser transformados, nós não queremos um conhecimento natural, mas te pedimos que o Senhor faça além da nossa capacidade humana. Pedimos que o Teu Espírito vivifique a nossa vida nessa noite. Pedimos que o Teu Espírito faça além de nós, que abra o nosso entendimento, que mude a nossa maneira de pensar, que mude a nossa forma de raciocinar, que possamos ser transformados pela palavra nessa noite, que possamos ter um encontro genuíno com ela, ao ponto de a nossa história mudar, a nossa forma de viver mudar, a nossa forma de agir mudar. Nós não queremos apenas estarmos num ambiente onde ouvimos uma palavra e nada acontece, mas queremos ter um encontro onde há um impacto. Tua palavra pode mudar a nossa história, é isso que te pedimos
nessa noite. Transforma-nos pelo teu poder, através do teu Espírito, através da ação, palavra e Espírito, libera poder em nós. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer em nossa vida. Amém. Amém, queridos. Paulo está escrevendo aos Efésios e ele está dando direções específicas, como toda palavra que nos mostra como nós devemos viver, nos dá direções, palavra que é o caminho na qual nós devemos seguir, é lâmpada para os nossos pés, é aquilo que a palavra que mostra a nossa forma de viver, nossa conduta. E Paulo está nos ensinando como nós devemos viver, e ele dá duas direções bem específicas aqui. E ele diz assim: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o interessante é que ele diz assim, Paulo está dizendo que nós devemos nos encher do Espírito, e nós vamos compreender isso, porque se ele está dizendo que nós devemos nos encher, é porque é possível que nós possamos estar vazios. Se ele está dando a direção que nós devemos buscar em todo o tempo estar cheios, é porque é óbvio que se nós não estivermos atentos, se nós não estarmos atentos, podemos nos esvaziarmos, podemos, por causa de não estar apercebido, estarmos vazios do Espírito. E se a gente olhar, por um recipiente, para a gente entender isso, quanto será que nós temos do Espírito Santo? Já ministrei isso uma vez. Quanto será que se a gente olhar para nós, será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que está no tornozelo? Pergunta assim para o teu irmão: quanto será que você tem do Espírito Santo em você hoje? Olha bem para ele, o olhar dele vai falar um pouquinho. Ok, obrigado, querido. Pergunta, irmão, quanto você tem do Espírito Santo hoje na sua vida? E a pessoa está olhando, será que eu estou cheio? Não, depois do louvor deve estar metade, Agora na palavra eu vou sair daqui cheio do Espírito, A gente pensa assim. Mas será que essa é a verdade? Será que essa é a realidade espiritual que a gente muitas vezes não compreendemos e precisamos atentar? A Bíblia diz lá em João 3,34, Deus não nos dá o Espírito por medida. Então, ser cheio do Espírito não tem a ver o quanto recebemos dele, porque recebemos ele pleno em nosso coração. A questão não é o quanto nós temos dele, mas é o quanto ele atende nós. O que determina se somos cheios do Espírito Santo é o quanto ele tem governado a nossa vida em todas as áreas, o quanto nós temos nos rendido a ele, o quanto nós temos obedecido, o quanto nós deixamos ele controlar a nossa vida em todas as áreas. À medida que nós vamos nos rendendo, seja em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa família, em nossas finanças, no ministério, na nossa liderança, ao que fazemos, nossos planos, onde nós rendemos a nossa vontade, à medida que eu vou permitindo que o Espírito Santo governe essas áreas da nossa vida, e nós vamos nos permitindo ser cheios dele. E qual é a vontade de Deus? Que ele governe toda a nossa vida. O plano de Deus para nós é que ele controle toda a nossa vida. Ele não quer um pedaço de você, ele quer você por completo. A Bíblia fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O plano de Deus para nós é controlar a nossa vida por completo, mas isso não depende dele. Isso é uma responsabilidade nossa, permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida, governe a nossa vida. Então é uma ação aonde eu me rendo, aonde eu vou até ele e entrego. Deus, eu entrego essa área da minha vida, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego os meus planos, eu entrego os meus sonhos, eu entrego a minha vontade, eu entrego tudo, eu não quero controlar nada. É isso que vai determinar se eu sou cheio do Espírito ou não. Agora, o interessante é o contraste que Paulo está fazendo aqui. Paulo está fazendo um contraste, são coisas que são antagônicas. Paulo está comparando alguém que está embriagado com o vinho com alguém que está cheio do Espírito Santo. Ele está comparando uma pessoa que está sob o efeito do álcool com alguém que está do outro lado, de uma forma contrária, cheio do Espírito Santo. E qual é a comparação que Paulo está fazendo aqui?
os resultados são diferentes, porque o efeito, né, na devida proporção, é que a embriaguez produz controle sobre o homem, e o Espírito também produz controle, só que os resultados são muito diferentes. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que, por causa do excesso do álcool, a sua vida, as suas ações, os seus pensamentos, as suas reações, as suas decisões, nós temos que compreender essas coisas, o que a embriaguez produz, as suas decisões de vida, os seus sentimentos estão totalmente influenciados, controlados pelo efeito. Aqui ele está usando o vinho, então é do álcool, mas aqui a ênfase é estar embriagado com alguma coisa que está controlando a sua vida. Essa pessoa, ela está totalmente fora do seu controle, porque uma pessoa embriagada, ela perde o controle da sua vida. Se nós olharmos uma pessoa que está bêbada, ela tem a capacidade motora de andar, mas você olha ela na rua, ela não consegue ficar em pé. Ela tem a capacidade, porque ela sabe andar, mas porque ela está fora do controle, ela não consegue permanecer em pé. Ela não consegue andar em linha reta. Ela não consegue, ela não tem noção de como está a vida dela. Ela não consegue controlar os pensamentos, ela não consegue controlar a ação. Ela olha para a vida dela, a pessoa que está embriagada, a pessoa que está entorpecida, ela está tentando viver, caminhar, chegar em algum lugar, mas ela está totalmente fora de si. Ela nem sabe o que está fazendo. Ela não sabe nem o que está dizendo. Ela não sabe nem aonde esteve, com quem esteve. Ela está fora de si. Algumas pessoas, você conversa, às vezes você entra numa roda de conversa, a pessoa fala: eu nem sei o que aconteceu, eu nem sei onde eu tive. Ela nem sabe como ela foi parar lá. Eu estou dando um exemplo natural, porque daqui a pouco nós vamos falar a aplicação espiritual disso. Porque tem momentos da nossa vida que a gente entra numa embriaguez espiritual, que o resultado vai ser algumas coisas que vão acontecer com a nossa vida, que a gente nem sabe por que aconteceu isso. E quando a gente dá conta por si, a coisa virou tragédia. E nessa noite o desejo de Deus é tomar o controle da nossa vida de volta. O desejo de Deus é nos restaurar aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Essa questão de estarmos embriagados, de a pessoa que está fora de si, está sem noção do que está fazendo, é uma realidade espiritual que, por causa da influência de algo ou de alguém, ela perdeu o controle da vida. E isso vai afetar a vida espiritual dela. Isso vai afetar a vida do relacionamento dela com Deus. E quando a Bíblia fala de embriaguez, ela também fala de sobriedade. E ela não está falando de coisas naturais, ela está falando de uma aplicação espiritual. A Bíblia, quando fala sobre embriaguez e sobriedade, sempre está falando no sentido de uma aplicação espiritual. Vou dar alguns exemplos bíblicos para isso. A Bíblia diz, Jesus diz isso em Lucas, no capítulo 21, no verso 34. Vamos ler juntos alguns textos para nós entendermos o que é essa embriaguez como aplicação espiritual aqui. Para nós compreendermos que nós temos que estarmos atentos para esse tempo. Em Lucas 21, Jesus está falando preparando a igreja, Ele está falando da sua vinda, da volta, daquilo que nós devemos estar atentos, para nós não sermos pegos de surpresa, e nós estamos às portas da vinda de Jesus. Um amém. Um crê que Jesus ainda vai voltar. Quantos creem que Jesus ainda vai voltar aqui? Ele vai voltar. Deixa eu contar uma boa notícia. Jesus vai voltar, Ele prometeu. Amém? E Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, e olha, presta atenção, que o vosso coração, Ele não está dizendo do corpo, Ele está dizendo do coração, daquilo que está interno, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo. São coisas que podem afetar internamente a nossa vida, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Que dia é esse? É o dia que Ele vai voltar,
e a gente seja pego de uma forma repentina como um laço. Então ele está dizendo que nós temos que prestar atenção como nós vamos estar quando ele vier. Paulo diz a mesma coisa lá em 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler do verso 4 ao 8, vamos abrir juntos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 4 ao 8. Paulo está atentando os irmãos, a igreja, a forma na qual nós devemos estar atentos para aquilo que vai acontecer. Quem achou, diga amém. Diz assim, mas vós, irmãos, então ele está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para ímpios, ele está escrevendo para a igreja. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, que dia é esse que ele está dizendo? É o dia que ele escreveu? Não, esse dia fala da vinda de Jesus. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós já ministramos, o João já ministrou sobre isso. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigieis e sejamos sóbrios. E ser sóbrios é o contrário de ébrio, de embriagado, de estar embriagados, de estar atentos. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Fala de uma realidade espiritual que nós devemos estar atentos, onde ele fala do dia e da noite. Do dia nós temos convicção, nós podemos enxergar, nós temos clareza das coisas que acontecem. À noite nós não sabemos, por causa da escuridão. Fala de trevas, de não ter consciência das coisas. E muitas vezes, porque não sabemos, podemos nos embriagar e perder o controle da vida. E nós devemos ser sóbrios, nós somos filhos da luz. Por isso nós devemos estar atentos, fala de uma realidade espiritual. Então Paulo está dizendo que eu e você devemos, nesse tempo, antes da volta de Jesus, não nos embriagar. Fala para o teu irmão, nós não podemos estar embriagados nesse tempo. Por quê? Porque ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, porque no qual há dissolução. Essa palavra dissolução no original quer dizer desperdício. Uma pessoa que está embriagada, sobre o efeito de algo, sobre o controle aqui do álcool, ou de alguém, né? Eu estou falando da questão da embriaguez, o resultado da vida vai ser perda. É diferente de alguém que está sendo controlado pelo Espírito. É diferente de alguém que está cheio do Espírito. São resultados opostos. Enquanto nós estamos embriagados, vai ter perda. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós vamos ter ganho, vai ter avanço, vai ter conquista, vai ter multiplicação. Porque são coisas distintas, são opostas em si. E uma pessoa embriagada, ela está perdendo a vida. Ela está perdendo coisas na vida dela que ela nem percebe. O interessante, você conversa com um bêbado, as pessoas querem ajudar. As pessoas que amam ela, elas chegam com ela e falam, que você precisa parar, você precisa mudar de vida. Mas ela não entende, as pessoas amam ela, querem o bem dela, falam com ela, mas ela está tão embriagada que ela não larga a vida. Ela tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Tem olhos para ver, mas não enxerga. Ela não consegue compreender o estado, o ambiente que ela está vivendo, porque o coração está tão entorpecido, está tão embriagado com as coisas, no qual ela tem, isso está controlando a vida dela, que ela não consegue perceber o que ela está fazendo, está fora de si, está fora de controle, tão embriagado, e vai perdendo, e ela não percebe, perde a vida, perde a paz, perde a alegria, ela acha que ela está alegre, mas ela está perdendo a melhor alegria, que é a alegria do Espírito Santo. Está perdendo pessoas, porque as pessoas que mais a amam vão se afastando dela. As pessoas que mais querem o bem dela, família, põe em risco a família, põe em risco filhos. Uma pessoa embriagada, você pode ver que há uma questão de distanciamento.
uma tristeza no coração, as coisas vão indo, algumas, às vezes, por causa da embriaguez, e aqui eu estou mostrando a questão natural, perde até o emprego, porque fica insustentável. O coração está tão embriagado que o que está em volta, as pessoas vão se afastando. Por quê? Porque ela não enxerga o que está acontecendo. E você pergunta para ela assim, você tem consciência do que está acontecendo? Não, para mim está tudo bem. Você pergunta para ela, você sabe o que você está fazendo? Sei, está tudo certo. Mas a verdade é que ela não consegue compreender que o coração dela está encharcado com coisas que está afastando ela, está tirando a vida dela do controle da ação de Deus na vida dela. E sabe o que acontece? Vai ficando fraco espiritualmente, perde a saúde, perde pessoas, perde família, e alguns chegam a perder ministérios. Se olhar para o ambiente espiritual, vai perdendo o ministério, vai perdendo a graça, vai perdendo a unção, vai perdendo o brilho do olho, da graça da vida de Deus. Vai perdendo a comunhão dos santos. Por quê? Porque andaram embriagados com coisas. Vai perdendo a alegria do Espírito, porque coisas foram prejudicando a vida dele. Vamos dar exemplo natural. Quantas pessoas começaram bem? Quantas pessoas foram cheias do Espírito? Quantas pessoas começaram pegando fogo? Quem aqui já foi para o encontro? Foi tocada por Deus, tiveram realidade de Deus. Lembra como foi o seu encontro? Você lembra quando você foi para o encontro? Como você voltou do encontro? Cheio de vida, o seu olho brilhava. Você ia trabalhar, as pessoas perguntavam para você, o que aconteceu com você? Você fala, eu tive um encontro com Deus, eu tive a vida de Deus, Deus mudou minha história, Deus mudou minha vida, seu casamento foi restaurado, sua vida foi restaurada, você foi tocada por Deus, o seu olho brilhava, você falava de Jesus, você tinha prazer de fazer as coisas para Deus, você tinha alegria, tudo estava tudo em Deus, você tinha tanto prazer de orar, de investir tempo com Deus, de estudar a palavra, e você começou a buscar a Deus, e isso é prazeroso. Essa é a vida de Deus. Quando o Espírito de Deus toca a nossa vida, nada fica a mesma, nada permanece o mesmo, é muito melhor. Tem tanta alegria, tem tanta paz, tem tanto avanço, tem tanta conquista. É isso que Deus quer fazer conosco sempre. 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 E aí de repente, a gente começa a olhar e cadê? Que foi? Ui. Cadê o fogo? Né? Nem o fósforo. O que aconteceu? Queridos, deixa eu contar uma verdade para você. Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua transformando, pessoas estão transformadas, o poder de Deus está sendo liberado, pessoas ainda estão sendo cheias do Espírito Santo. O que está acontecendo? Nós precisamos olhar para a nossa vida, porque ser cheio do Espírito Santo é responsabilidade nossa. 3 amém, glória a Deus por 3 amém, vai ser cheio hoje aqui. É responsabilidade nossa, mas sabe o que acontece? Muitas vezes, as coisas que acontecem ao nosso redor podem nos embriagar. Nós temos que ficar atentos, porque se nós não permanecermos atentos, qualquer coisinha pode embriagar a nossa vida e azedar a nossa vida espiritual. Qualquer coisinha. Quando Paulo fala do vinho aqui, nós temos que entender o que é esse vinho. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entender o que é esse vinho que Paulo aqui está nos orientando. Primeira coisa, algumas coisas que esse vinho representa. Primeiro, o prazer do mundo. Às vezes nós olhamos e a gente lembra da nossa vida, e a gente quer viver algumas coisas, a gente quer a bênção de Deus, a gente quer a alegria de Deus, a gente quer a paz de Deus, a gente quer o poder de Deus, mas tem coisas que a gente não larga. Lembra que Deus quer controlar toda a nossa vida, mas tem coisas que a gente não larga. Eu não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que querem o melhor dos dois mundos. Ele quer o melhor de Deus e quer o melhor do mundo. Não dá para viver assim com Deus. Deus não quer um pedacinho de você. Você não sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Eu falei difícil, eu vou falar de novo. O Espírito Santo te quer.
O Espírito Santo te deseja. Quem já namorou aqui? Com força. Você ficou dando beijo no braço? Me dá seu braço assim. Você fez isso? Hã? Ele quer você por inteiro. O Espírito Santo nos ama, Ele deseja a nós, Ele quer o nosso coração por completo, Ele não quer dividir você com ninguém, Ele não quer que você esteja com o coração distraído com nada, Ele quer você completo para Ele. O Deus está nos chamando para esses dias, para voltar o nosso coração para Ele. É tempo de voltar o nosso coração para Ele. Ele foi quando nós fomos dele, nós fomos comprados pelo sangue dele. O desejo dele é: volte o coração para Ele. Nós precisamos buscar, olhar para o nosso coração, o que tem nos embriagado nesses dias. Nós não podemos tentar viver a alegria do mundo. Muitos têm perdido a vida porque estão embriagados com as coisas do mundo. Outra coisa que pode representar o vinho: diversão, entretenimento. Olha que bênção. Nós estamos vivendo na era da diversão, do entretenimento. Distração. Essa é uma das coisas que o diabo mais tem investido. Distração. Queridos, distração é um inimigo diferente do pecado. Sabia disso? A distração é um inimigo diferente do pecado, mas é um aliado do pecado. Sabe por quê? Porque vai nos levar a pecar. Porque a gente vai se distraindo com as coisas, vai distraindo com aquilo que vai nos enfraquecendo. Quando a gente vai ver, a gente não tem mais força para orar, não tem mais força para ler a Bíblia. A gente está fraco, a gente não consegue mais romper com as coisas. Sabe por quê? A gente está sendo distraído com coisas. O que tem nos distraído? Eu estava conversando com uma pessoa e ela veio contar o testemunho dela para mim. Falei: qual foi o testemunho? Assisti uma série, pastor. Você assistiu série? Que legal. Que série que você assistiu? Ela nem lembra o nome da série, que é tão difícil o nome da série. Eu falei: como é que foi? Eu comecei às 6 da tarde e terminei às 5 da manhã. Parecia um zumbi falando comigo. E aí você fala: vamos orar? Como vai orar? Está cheio de outra coisa, está embriagado com coisa. Não estou falando que é pecado assistir série, mas você percebe que são distrações, são coisas que parecem pequenas, mas nós vamos gastando tempo com tanta coisa que vai nos distraindo, que quando a gente vai ver, não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, mas tenta passar na frente que a hora que a série está passando. Porque nós estamos, sem perceber, o diabo vai nos tirando a força, produzindo distração. E isso vai nos levar a pecar. Sabe o que é isso? Nos distanciar de Deus. E aí nós vamos viver fraqueza espiritual. Vamos ficando embriagados. Aí a gente vem para o culto. E aí se o louvor não flui, se a palavra não é boa, se não dá tremedeira, se não me dá arrepio, estou fraco. E nós estamos esperando uma ação externa do Espírito para nós. Só que a nossa vida não muda de fora para dentro. Deus quer mudar nosso coração de dentro para fora. É isso que o Espírito Santo faz. Muda a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que Ele transforme nosso coração. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Encher a nossa vida. Agora, tem coisas, queridos, que nos embriagam. Eu estou falando da embriaguez, depois eu vou falar de ser cheio. Vocês me amam ainda? Esse lado aqui está me amando mais. Depois eu vou orar por esse lado, com força. Mas tem coisas, queridos, que não necessariamente são pecados ou distrações. Tem coisas que são legítimas. Tem coisas que são bênção. Pastor, o senhor está dizendo que tem bênção que pode nos embriagar? Tem. Com força. Tem coisas que são legítimas, faz parte da nossa oração, faz parte da nossa busca, mas porque nós não compreendemos a ação, aquilo que Deus está nos dando, e por causa da nossa imaturidade, nós podemos nos embriagar com aquilo que era a bênção de Deus para a nossa vida. Vieram de Deus, mas nós não reagimos da maneira adequada. Quer ver um exemplo? Oh, Jesus, me dá graça. Prosperidade financeira. Deus quer que prosperemos financeiramente, sim ou não?
Quem crê na prosperidade financeira? É uma bênção? Agora vocês não estão nem crendo mais. Prosperidade financeira é uma bênção? A prosperidade financeira é uma bênção quando você se sujeita a Deus. Quando você entende que todo recurso que Ele te dá pertence a Ele, não a você. Então, quando você se rende a Deus, aquele dinheiro é uma bênção, porque a mordomia é você obedecer a Deus. É você falar: Deus, tudo que o Senhor tem me dado é seu, o que o Senhor quer fazer. Porque você obedece, Ele te dá mais. Mas quando você é o Senhor do dinheiro, aí, filho, aí você não dorme. Como o nosso irmão amado mestre Lucatelli nos ensinou. O dinheiro pode ser um problema. Ele usou o texto, né? Ele já leu o texto, ele pegou meu esboço e foi ler o texto na hora da oferta. Mas a parte do versículo 10, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro a raiz de todo mal, é amar o dinheiro. Alguns, por causa dessa cobiça, ele está dizendo no verso 10, se desviaram da fé. Começaram bem. Mas por causa de amar o dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, não foram poucos, não foi um, não foi dois, não foi três, foram vários. Glória a Deus, nós temos a graça, Deus tem dado graça de sermos abençoadores. Muitas pessoas foram abençoadas. É uma bênção, quer dizer, é uma bênção, podemos participar de transformação. É Deus que transforma, é Deus que faz, é a palavra, é o Espírito. Pessoas que se rendem a Deus, a palavra transforma. E você poder ser usado para isso é uma grande bênção. Quantas pessoas oraram, chegaram na igreja e foram tocadas por Deus, e oraram a Deus, e buscaram a Deus, e clamaram a Deus, e Deus foi mudando a história, foi mudando a vida, foi mudando o trabalho, foi mudando a empresa, foi mudando o resultado, a vida foi mudando a história deles, os testemunhos é um melhor que o outro. Quantos e quantos e quantos e quantos testemunhos financeiros nós não tivemos em nossa jornada ministerial? Quantos? E começaram bem, começaram certo. Mas de repente, uma derrapada na vida, desviaram da fé. Por quê? Porque começaram a olhar para o dinheiro e amar o dinheiro. Na Bíblia tem gente assim? Tem. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 26, no verso 5 e 16. Vamos prestar atenção. O que pode acontecer com a nossa vida? Vocês estão aqui? 3 amém. Estou terminando a embriaguez, daqui a pouco vou falar sobre encher do Espírito. 2 Crônicas 26. Para você entender bem essa história, tem que ler do 5 ao 16, eu vou ler só o 5 e depois do 16. Fala do rei Uzias. A Bíblia fala que o rei Uzias, no verso 5, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias começou bem. Uzias começou buscando a Deus. Quem busca a Deus, quem ora, não tem nada errado. Buscou, fez a coisa certa, colocou o coração em Deus, buscou a Deus. Quando nós buscamos a Deus, Deus responde. É o desejo de Deus, busca a Ele. Deus é um Deus que quer que você vá a Ele, que se renda a Ele. E Deus tem prazer em responder, e Deus tem prazer com que nós prosperemos. Porque o desejo dele é mostrar, é revelar a glória dele, é mostrar a grandeza dele. Ele é um bom pai, ele é um pai de amor, ele tem prazer em abençoar seus filhos. E sabe o que aconteceu com o rei Uzias? Se você olhar do verso 6 até o verso 15, Deus fez ele prosperar muitíssimo. Mas no Velho Testamento, na época dos reis, para um rei prosperar, a capacidade de prosperidade era medida pelo poder bélico, pelo seu exército. Então ele teve muitos cavalos, um poder bélico muito grande e uma expansão territorial muito grande. Então o rei Uzias foi um grande rei na terra, com grande capacidade bélica, ao ponto de chegar até o Egito.
E olha só que interessante, olha o que aconteceu no verso 16. Um homem que começou bem, um homem que começou buscando a Deus, mas teve um momento da vida dele que ele se embriagou. No verso 16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele ficou tão cheio de si mesmo, ele ficou tão soberbo, porque ele se tornou tão grande. E na verdade não foi ele, foi Deus que fez ele prosperar, mas ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para si. E aí ele começou a achar que tudo aquilo era fruto dele mesmo. Ele entra no templo do Senhor e começa a queimar o incenso no altar de incenso. Os sacerdotes tentam proibir ele e ele nem percebe. Ele acha que ele está certo. Os sacerdotes, homens de Deus, falam: você sabe que você não pode fazer isso. Mas ele, aquilo que eu falo, quem está embriagado, ouve, mas nada toca. Porque no coração dele, ele acha que ele pode fazer. Homens de Deus estão falando: Uzias, não faz isso. Mas ele acha, porque está embriagado, porque ele está entorpecido, o coração está cheio de tanta embriaguez, ele acha que está certo. Sabe o que aconteceu? Na hora que fez, uma lepra. E sabe o que a Bíblia fala? Sabe como termina a história de Uzias? Leproso. Acabou o processo na vida dele. Por quê? Porque estava embriagado. Perdeu a vida, perdeu aquilo que Deus tinha para ele. Por quê? Porque estava embriagado com coisas. A embriaguez nos leva a perder o melhor de Deus em nossa vida. Coisas que legitimamente eram boas, mas por causa da embriaguez, nossa mente, nosso coração fica entorpecido. Outra coisa que pode entorpecer o nosso coração: posições ministeriais, inclusive. Queridos, servir a Deus é uma bênção, ser líder é uma bênção. Queridos, ser líder é um grande privilégio, mas é um privilégio para servir, compartilhar, ministrar a palavra, orar pelas pessoas, sabe, pagar o preço de ver pessoas crescendo, de compartilhar a palavra, compartilhar a graça que Deus tem nos dado. Mas tem pessoas que, quem já viu o baiacu aqui? O que acontece com o baiacu? Você está lá, você olha para ele, mas de repente ele, não sei o que acontece com ele, ele infla. Ele olha para a posição dele, ele acha que agora, pessoas que começaram bem, que começaram servindo, cresceram, multiplicaram, cheio da presença de Deus, buscaram a Deus, ensinaram, investiram as coisas, mas de repente algo paralisa. O que aconteceu com ele? Algo aconteceu com aquele líder. O que mudou? São as pessoas? É a pessoa, porque na cabeça de quem está embriagado, ele nunca é o culpado. Sempre são os outros. Sempre são as pessoas. Quem está embriagado nunca olha para a sua embriaguez. Ele não olha o que ele está fazendo. Ele olha como as pessoas estão respondendo. E aí ele não percebe que o coração está entorpecido. Não é mais o espírito. É o braço, são as coisas que está fazendo, é a forma como está pensando, é a forma como está liderando. E muitas vezes, porque as pessoas falam assim: não, porque eu já multipliquei 5, 6, 7, eu sou o que mais multiplica aqui nessa igreja. Eu já ouvi isso algumas vezes. E nós pensamos que somos nós que multiplicamos. E quem faz em nós é Jesus, é o Espírito Santo. Algumas pessoas, porque olham para a liderança e pensam que a liderança é alguma posição, uau, que agora eu estou no manto. O óleo desceu e o óleo aqui é outra coisa. Quer um exemplo disso? Saul. Saul recebeu a unção de Deus, 2 anos, vencendo os exércitos. Mas sabe qual é o problema? Está preocupado com a imagem dele. Estava preocupado com a posição dele. Saul não estava preocupado com o povo, estava preocupado com a posição dele na liderança. Ao ponto que quando Samuel chega lá, e ele estava tão preocupado com a posição dele, ele faz o sacrifício, ele pede para Samuel, me honra, pelo menos para o povo ver que você está me honrando. Ele estava preocupado com a imagem dele, ele estava tão embriagado com a posição dele, que não estava nem aí, ele só estava preocupado com a posição dele.
A Bíblia fala lá em terceira carta de João, de um líder chamado Diótrefes. E João fala que ele queria a primazia, ele não deixava que ninguém ministrava lá na igreja dele, porque vai que alguém ministra melhor que ele. Ele estava embriagado com a posição dele. Pessoas que perdem a unção de Deus porque está embriagado por causa de uma posição. Queridos, Jesus disse assim: nesse mundo, os governadores têm servos que servem a ele, mas no reino de Deus, o maior serve o menor. Quem é líder tem que entender uma coisa: você tem que ser cheio do Espírito para servir as pessoas. Essa é a função do líder, servir pessoas. Nós somos aqui, nós somos uma igreja de líder, e nós vamos viver, gastar a nossa vida, nós vamos gastar a nossa vida para servir pessoas, compartilhar pessoas com a unção que Deus tem dado para nós. Nada é para nós, não tem a ver conosco, tem a ver com o reino de Deus. Amém, amados? Posso ouvir um amém nesse lugar? Para terminar a embriaguez, agora pega um pouquinho. Ativismo. Ativismo ministerial, às vezes pode produzir embriaguez em nossa vida. Sabe, querido, servir a Deus é necessário. Lá em Atos 6, os 12 convocaram a igreja, a comunidade dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir a mesa. E aí ele sugere aos irmãos: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então tem gente que precisa servir, mas esse servir, ele fala, tem que ser cheio do Espírito. O problema é que muitas vezes nós tentamos servir a Deus, e não tem nada errado querer servir a Deus. Mas a Bíblia também fala de uma mulher que queria servir Jesus. E o que tem errado de servir Jesus? A Bíblia fala de uma mulher chamada Marta. Ela estava servindo Jesus, e ela estava lá correndo, atarefada, lá em Lucas 10, 40. E olha só como a Bíblia fala, diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E se a gente olhar, não tem nada de errado. Se olhar, pensar naturalmente, não tem nada de errado. Ela estava querendo servir Jesus, ela estava querendo agradar Jesus, ela estava querendo fazer o melhor para Jesus. Que coisa é aqui, que parece que tem de errado aqui? Essa mulher quer agradar Jesus. Mas sabe o que Jesus fala para ela? Marta, você está atormentada. Aí é para acabar, né? Jesus fala para você: está atormentado. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos assim. Nós estamos querendo fazer coisas para Deus, sem ouvir a Deus. Nós estamos, achando que estamos agradando a Deus, fazendo coisas, e às vezes a gente põe tanto zelo, tanto peso, e nós corremos para cá, e corremos para lá, e temos que organizar, e fazemos isso, e fazemos aquilo, e colocamos tanto peso nas pessoas, não podemos errar, e não podemos fazer nada, e só que a gente faz tanta coisa, sem ouvir a voz de Deus. E sabe o que pode acontecer com a nossa vida? E aí que vem o resultado da embriaguez. A gente pensa: fiz para Deus, gastei meu tempo, gastei recurso, gastei energia, gastei meus anos, e eu não vi para que serviu tudo isso. É a mentalidade de muitos. Já ouvi isso N vezes. E a pessoa chega para mim: o que adiantou viver servindo a Deus? O problema não é que ela achou que ela estava servindo a Deus cheio do Espírito, mas tudo era a embriaguez e o braço dela. É diferente quando alguém é cheio do Espírito. Quando alguém é cheio do Espírito, os resultados é vida, é alegria, é paz, é frutificação, é multiplicação, é gente tendo a alegria de estar junto, é ver a vida fluindo. É diferente. Um líder cheio do Espírito multiplica, 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 multiplica. E ele começa a ser cheio mais do Espírito, e multiplica, 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 porque o Espírito está conduzindo. Mas quando não está, mas quando está embriagado, povo duro, povo rebelde, não me honra. Mas nessa noite Deus quer encher a nossa vida com o Espírito Santo. Amém, amados? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Esse é o ponto. Não é uma opção, queridos. Aqui deixa eu explicar algo para vocês.
não é uma opção. O que Paulo está dizendo aqui não é opção, são duas ordens. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Assim como estar embriagado é pecado, não ser cheio do Espírito também é. Porque o que é pecado? Quebra de mandamento. Isso é um princípio que nós não podemos esquecer. Pecado é quebra de mandamento. Estar embriagado é uma quebra de mandamento. E não estar cheio do Espírito também é. Porque o desejo de Deus é que eu e você sejamos cheios dele. Por isso que eu e você precisamos buscar o que nós temos nos enchido nesses dias. Agora, ser cheio do Espírito, queridos. Estou terminando, posso contar com os irmãos mais 5 minutos? Ser cheio do Espírito Santo, queridos. Aqui há alguns erros que precisam ser corrigidos aqui. Tem muitos erros cometidos. Muitas pessoas estão buscando experiências com o Espírito Santo. Pensando que as experiências são resultados, evidências que elas foram cheias. Pessoas que buscaram moveres, pessoas que buscaram ter momentos onde elas sentiram a presença de Deus, como se aquilo fosse uma evidência de serem cheios do Espírito Santo. Queridos, deixa eu explicar algo para você. Você pode encontrar ambientes da presença de Deus na sua vida, ser tocado por Deus, você ter experimentado o poder de Deus, e Ele não governar você nem uma gota. Quantas pessoas já passaram por mover de cura? Quantas pessoas já foram curadas? Quantas pessoas já passaram por grandes moveres, mas você olha para a vida, não mudou nada. Elas foram tocadas por Deus. Jesus curou muitos, mas a vida não muda. Não é isso que define se você é cheio do Espírito Santo. Quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Saul. A Bíblia fala que o Espírito de Deus já tinha saído sobre ele, mas aí ele resolveu ir matar Davi pessoalmente. Ele já tinha mandado os mensageiros, Davi tinha escondido lá com os profetas, ele mandou mensageiros, os mensageiros chegaram lá, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar. Mandou outros, aconteceu a mesma coisa, foi Saul. Saul, no ambiente profético, no meio dos profetas, começou a profetizar. Saiu do ambiente profético, era a mesma coisa, não muda. O que eu quero dizer para você? Não são experiências isoladas que vai determinar que a sua vida está cheia do Espírito Santo. Agora, preste atenção, por que Paulo escreveu isso? Se nós olharmos para Éfeso, o professor Lucatelli vai entender bem isso, porque ele nos ensina bem essas coisas. Paulo escreveu essa carta 3 anos depois que ele esteve em Éfeso, Atos 19. E a Bíblia diz, e só em Éfeso, a Bíblia foi explícita e diz que foi o único lugar que Paulo fez milagres extraordinários. Em nenhum outro lugar Paulo teve esse avivamento em Éfeso. Nenhum outro lugar, só em Éfeso. E a Bíblia fala que a roupa de Paulo curava os enfermos e os demônios saíam. Era um lugar terrível de bruxaria, ao ponto que pegaram todos os livros de Éfeso de bruxaria e queimaram em praça pública, e se contassem o dinheiro de cada livro que foi queimado, daria 50.000 moedas de prata, que era muito dinheiro. Tamanho foi o avivamento, a ação do Espírito naquela cidade. Foi um lugar sobrenatural, foi uma ação sobrenatural, foi um mover de Deus, que não houve em nenhuma outra cidade. 3 anos depois, Paulo vem e diz, continuem se enchendo do Espírito. O que ele está dizendo? O que vocês experimentaram 3 anos atrás foi maravilhoso, mas vocês têm que se encher hoje. É um processo contínuo, é algo que nós não devemos parar. Aquilo que Deus já fez na nossa vida é uma bênção, foi glória de Deus, é bênção de Deus, mas aquilo foi para ontem. Agora tem um novo mover, tem uma nova ação, tem uma nova graça, tem uma nova liberação de Deus para a nossa vida. Tem mais unção para Deus, tem uma nova unção para nós hoje de Deus para a nossa vida, mas isso é nós que temos que fazer, é nossa responsabilidade, é nós que devemos ir para Deus e buscar isso. Quantos querem isso nessa noite? A ordem é enchei-vos.
enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Eu tenho uma boa notícia, o Espírito Santo está pronto. Esse lado aqui está mais enfesado, vou ficar aqui mesmo. Enchei-vos, enchei-vos, fala para o teu irmão, enchei-vos, enchei-vos. Fala para o teu irmão desse lado, enchei-vos, enchei-vos hoje, enchei-vos amanhã, depois de amanhã, essa semana inteira, sua vida inteira, enchei-vos do Espírito Santo. Você vai ser sóbrio, porque quando vem o controle do Espírito Santo, querido, você cheio do Espírito Santo, vou te contar um segredo. Quando você está embriagado, você fala, não acontece. Quando você está embriagado com coisas, você fala, nada acontece. Mas quando você está embriagado do Espírito Santo, você abre a boca, 3.000 pessoas se convertem na primeira. Aí você vai no outro dia, cheio do Espírito Santo, é mais 5.000. Líder de célula, sabia que tem gente que está esperando você ser cheio do Espírito Santo, que ele quer ouvir sua voz e vai ser convertido em nome de Jesus? Sabe o que você precisa fazer? Ser cheio do Espírito Santo. O que você precisa fazer é se encher do Espírito Santo, sua célula vai bombar. O que nós estamos fazendo esses dias? Jogar fora. Agora tem um problema. Nós precisamos resolver o problema da embriaguez, né? Precisamos jogar fora, nós vamos orar daqui a pouco. Mas como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Falando entre vós, com salmos. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Salmos, queridos, quando Paulo está escrevendo as cartas para a igreja gentílica, eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Velho Testamento. E foi um compilado de vários, a Torá, mais os livros proféticos, e tinha os livros poéticos, e os Salmos era o maior livro da Bíblia. E quando ele fala, falando entre vós com os Salmos, ele está dizendo, falai entre vós com a palavra. Nós precisamos nos envolver com a palavra, nós precisamos permitir que a palavra de Deus envolva a nossa vida, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo no sentido de entender a importância da palavra de Deus em nossa vida. É a palavra, é a espada do Espírito. Quando o Espírito Santo encontra o depósito da palavra de Deus em nossa vida, ele vai usar essa palavra. E quando a palavra ela é liberada, tem vida em nós. Nós precisamos encher com a palavra. Nós estamos investindo nosso tempo com tanta coisa. Mas quando você investe o tempo com a palavra, eu já falei sobre isso, nós estamos há 2 anos investindo na liderança, lá do Cocaia, eu estava trabalhando com o Cocaia, sobre os líderes de ler a palavra todo dia, 3 capítulos, outros estão lendo 6, tem pessoas que já leram a Bíblia nesses 2 anos 4 vezes, outros leram 2 vezes, outros leram 1 vez, mas você vê o que está acontecendo na vida deles, são pessoas que estão sempre acesas, estão olhando no Espírito, estão com fome de Deus, porque a palavra produz vida. Nós precisamos ser cheios de Deus, invista tempo com a palavra, falando entre nós com salmos, com hinos e cânticos, sabe, em adoração, adorando a Deus, a arma de, sabe, o louvor, a nossa adoração, o que nós temos cantado nesses dias? Nós precisamos voltar a ter a alegria de cantar a Deus, de adorar a Deus, de encher nossa boca com cântico de louvor, de guerra, de expressão, de vida. Quantas e quantas vezes na minha vida eu andei em pressão, eu falei, diabo, você não vai me vencer. Eu começava a adorar a Deus, o meu ambiente mudava, sabe por quê? Eu começava a cantar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, e imediatamente o Espírito saltava no meu coração, e meu ambiente mudava. Eu falei, Satanás sem vergonha, você não vai governar o meu coração. Eu começava a adorar a Deus, e minha vida mudava, e eu começava a declarar a palavra de Deus em minha vida, e o louvor mudava a história do meu dia. Sabe por quê? O louvor é uma arma de vitória. O que você tem cantado nesses dias? O que você tem cantado? O que você tem adorado? O que você tem expressado? O que está no teu coração? O que você tem enchido o teu coração? O que você tem ouvido nesses dias? O diabo tem feito de tudo para tirar palavra, para tirar o louvor dos nossos lábios. Outra coisa, em tudo, dando graças a Deus, sabe, agradecendo a Deus por todas as coisas, dando graças a Deus por tudo, ou seja, não murmurando. Hoje, infelizmente, queridos, a reclamação é o que é constante. Queridos, nós temos que agradecer, porque essa é a vontade de Deus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Agradeça pela vida, agradeça pela sua casa, agradeça pela sua família, agradeça por todas as coisas, sabe por quê? Foi Deus que te deu. Amém. Qual a chance de Deus te dar algo ruim?
Qual a chance de Deus te dar algo ruim? Nós precisamos ser agradecidos a Deus. Nós precisamos reconhecer Deus. Nós precisamos reconhecer a mão de Deus. Reconhece o Senhor nos teus caminhos, em todas as coisas. Eu creio que Deus quer encher nossa vida nessa noite, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Queridos, esse sujeitando, aqui dá uma mensagem, aqui dá tanta mensagem, porque ele vai entrar, porque não termina aqui no sujeitando, ele vai entrar na relação marido e mulher, vai entrar na relação de pais e filhos, ele vai entrar na relação de empregado, ele vai entrar na relação de patrão, ele vai entrar nas relações. Mas eu vou falar só de sujeitar uns aos outros. Querido, a relação com os outros não depende do outro, depende de Deus, da minha relação com Deus. Por que quando eu me submeto ao meu irmão, eu estou permitindo ser cheio do Espírito Santo? Porque quando a minha relação com Deus está definida, nada que o outro faça me define. Essa é a verdade. Por exemplo, está aqui o pastor Danilo. Vamos supor que ele me ofenda. Ele é passível de me ofender porque é falho, como eu também sou, posso ofender ele. Mas se eu estou com a minha relação definida com Deus, eu posso me submeter a Ele mesmo com Ele errando comigo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, se eu quero me submeter e me encher dele, Espírito Santo, como eu reajo? E o Espírito Santo vai me ensinar. Se eu olhar para o Danilo, vai ser o Fábio reagindo. Mas se eu olhar para o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai me controlar. E o Espírito Santo vai fazer com que eu me submeta e haja pelo Espírito. E o resultado vai ser vida. Quem vai ter um problema? O Danilo. Quem vai controlar minhas ações é o Espírito Santo. Mas se eu olhar para o Danilo e reagir pelo Fábio, lascou. Por isso que a relação não pode ser com a pessoa, tem que ser com Deus. Se a minha relação com Deus se o Espírito Santo estiver no controle da minha vida, não vou quebrar com ninguém, porque é Ele que vai me guiar. Nós precisamos ser aprovados nisso. Nós estamos quebrando com pessoa, porque o Espírito Santo não está controlando, mas nós estamos tão embriagados com as nossas coisas, com a nossa vida, com nós controlando, governando nossa vida. Mas nessa noite não, nós vamos ser cheios do Espírito Santo, amém, amado? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Vamos ficar em pé, vamos orar aqui. Vamos pedir para Deus encher o nosso coração. Vocês me amam nessa noite aqui ainda? Como vocês são generosos e bondosos. Mas eu quero orar, 2 orações. Na verdade, queridos, nós não podemos ser cheios do Espírito embriagados. Essa é a verdade. É por isso que muitas vezes a gente espera algo de Deus. A gente vem para Deus com um coração tão cheio de coisas. A gente vem para Deus com um copo cheio. A gente encheu a semana inteira com tanto vinho estragado, vinho do mundo, com tanta embriaguez, nós estamos tão entorpecidos que a gente não consegue permitir que o Espírito Santo controle nada, porque está tudo controlado já pelas coisas, pelas preocupações, pelas embriaguez da nossa vida. Sabe, eu acho que nós podemos começar a orar nessa noite, derramando, jogando fora as coisas que têm nos embriagado. Aquelas coisas que você achou que ia te dar alegria, mas não está dando. Às vezes eu converso com pessoas e ela fala: pastor, eu perdi a alegria. Estou aqui na igreja, mas faz tanto tempo que eu não sinto alegria na minha vida. Faz tanto tempo que eu não sinto, sabe, aquele vigor do meu coração. Eu olho para aqui no meu coração, eu falo, não pode ser assim. O olho já não brilha mais. Aquela paixão por Deus já não está acesa mais. Eu fico, meu coração se indigna no sentido de, não é isso que Deus tem para ela. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus quer de nós. Não é você que está assistindo, não é isso que Deus tem para você. O desejo de Deus é que Ele te controle de uma tal forma que quando Ele faz em você, a
fogo, a vida, a alegria. Você vê Deus agindo e nada te paralisa, e nada mais pode te deixar estagnado, nada pode te prender. Tem as cadeias, pode te prender. É que nem Paulo e Silas, tá preso, mas não tá. Sabe por quê? Ele começa a cantar e abre, a vida responde, a ação do Espírito responde. Sabe por quê? É o Espírito que vai avante. É isso que Deus tem para nós nessa noite. É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Deus quer encher você, Deus quer governar você, Deus quer fazer de novo em você. Deus te deseja nessa noite. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Deus te deseja de novo. Ele não te abandonou você, Ele não abriu mão de você, Ele te quer. Eu não sei como você vai fazer. Tem espaço de sobra nessa igreja, mas eu queria te convidar a chegar, vou sair talvez do seu lugar, procurar um canto, procurar um lugar para falar: Deus, eu quero me esvaziar, eu quero jogar fora. Posso dizer uma coisa para você? Nós sabemos o que tem nos embriagado, nós temos uma consciência. Nós temos uma consciência daquelas coisas que nós permitimos, que controlou a nossa vida, que controlou o nosso coração, que controlou a nossa forma de viver, que controlou, que nos roubou. Sabe, um dia nós vamos estar diante de Deus. Queridos, presta atenção aqui, nós vamos falar sobre jogar fora o que está nos embriagando. Um dia nós vamos estar diante de Deus, nós não vamos poder falar, sabe o que é? É que o irmão, a irmã, as coisas, sabe, não foi, eu não sei porquê. Não, fomos nós. Ninguém é culpado da nossa vida espiritual, ninguém é culpado sobre a nossa realidade espiritual. Nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Mas quando eu comecei a orar sobre essa embriaguez, sabe que veio a lembrança? Porque Jesus estava falando sobre preparar a vinda, mas Ele lembra também: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só que interessante, quando lá em Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe quem foi a mulher de Ló? Tinha 2 anjos, 2 homens de Deus, que chegou para eles e falou: sai daqui, você vai destruir. Sabe o que é Deus mandar 2 anjos? Deus não queria que eles morressem. Resposta da oração de Abraão. E dois anjos falaram: vai. Mas ela estava tão embriagada. Mas ela estava tão embriagada, tão conformada, ela estava tão perdendo o melhor da vida, porque não queria abrir mão da coisa que ia matar ela. Perdeu a história, perdeu a vida, a embriaguez mata. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós nos humilhamos diante do Senhor. Querido, eu quero te convidar no seu lugar, se você quiser dobrar o teu joelho, se você quiser sair do teu lugar, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser ir para os cantos, pode ficar tranquilo, no distanciamento tem espaço aqui suficiente para todos. Mas eu quero que você responda a Deus, eu quero que você se renda a Deus, eu quero que você jogue fora tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que tem controlado a sua vida, tudo aquilo que tem controlado o teu coração, tudo aquilo que tem produzido distração na sua vida, tudo aquilo que tem roubado o teu coração ao ponto de distanciar você de Deus, tudo aquilo que tem anestesiado ou produzido algo no teu, entorpecido a sua mente, o teu coração, ao ponto de você não entender o que está acontecendo com a tua vida espiritual. Eu quero que o Espírito Santo venha e produza despertamento na nossa vida nessa noite. Vamos orar enquanto os instrumentos estão adorando ao Senhor, os músicos estão adorando ao Senhor. Eu quero os líderes orando. Pai, nessa noite nós estamos em Tua presença, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite.
Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, precisamos do poder sobrenatural do Teu Espírito em nossa vida. Senhor, nós nessa noite te pedimos que a Tua palavra em nós, nessa noite pelo Teu Espírito, produza um despertamento, produza um despertamento, produza um despertamento em nosso coração. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Senhor, nós não queremos estar nesse tempo, Senhor, entorpecidos. Nós não queremos estar embriagados com coisas que nos afastem de Ti. Nós não queremos estar, Senhor, perdendo tempo, perdendo a vida, perdendo o propósito, perdendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver nesse tempo, para essa estação. Nós não queremos perder a Tua vida, nós não queremos perder a Tua unção, nós não queremos perder aquilo que o Senhor já preparou para nós por todo esse tempo. Nós queremos responder a Tua palavra nessa noite. Nós queremos nessa noite nos esvaziar, esvaziar nosso coração, esvaziar aquilo que tem nos roubado, esvaziar aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem, Senhor, produzido, Senhor, tirado o controle da nossa vida, ao ponto de nos deixar tão anestesiados, tão entorpecidos, tão, Senhor, distantes da realidade do Espírito. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Sheba catalaba yebre cantalaba, oh yerele cantalaba yebre cantalaba, serele cantalaba, xerele cantalaba, sete yebre cantalabas. Como a Tua palavra diz: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, e o Senhor te iluminará. Oh Deus, vem sobre nós nesse tempo, ilumina-nos nesse tempo, ilumina-nos, revela-nos. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos do Senhor para essa estação. Nós precisamos, Senhor, despertarmos, despertarmos, despertarmos. O Senhor continua curando, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua restaurando, o Senhor continua transformando. O Teu reino não para, o Teu reino não para. Nós queremos continuar, nós queremos avançar, nós queremos, Senhor, não estar paralisados em nossa vida. Nós queremos, Senhor, olhar e estarmos apercebidos do que o Senhor está fazendo. Nós não queremos estar aquém, nós não queremos estar aquém daquilo que o Senhor quer fazer, mas queremos, Senhor, estar atentos. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos da luz. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Tudo aquilo que tem produzido apatia, tudo aquilo que tem produzido dormência, tudo aquilo que tem produzido cegueira, tudo aquilo que tem produzido, Senhor, um estado aonde não se percebe, não se ouve mais a voz, que produz surdez espiritual, cegueira espiritual. Em nosso meio nós declaramos falência a toda ação da embriaguez em nossa vida. Sheba catalaba yebre cantalaba, o yebre cantalaba yebre cantalaba, xereba yerele cantalaba sete yerele cantalaba, o yerele ba yerele cantalaba sete ye. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Sheba, Xereleba, Hayerele canta laço, oh Yerele canta laba, Yerele canta laço. Nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida. Nós não queremos controlar nenhuma área da nossa vida. Nós não queremos nada, nós não queremos nada, nós não queremos nada controlando o nosso coração. Nós não queremos coisas, nós não queremos nada. É mais importante do que o Senhor, nada é mais importante que o teu governo, nada é mais importante que a tua vida, nada é melhor do que o Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor e nós declaramos que é o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor que governa em nossa vida. O Senhor tem o controle, o Senhor é o centro, o Senhor é o motivo, o Senhor é a razão, é o Senhor que nos faz viver, é pelo Senhor que nós queremos andar, é pelo Senhor que nós queremos viver. Governa a nossa vida, eu te peço. Orebacatalabayere cantalabas, xerebahayere cantalabayere cantalaço. Eu oro sobre a igreja, eu oro sobre a igreja,
Vem um tempo de despertamento. Vem um tempo de despertamento. Vem um tempo de despertamento. Se você crê com isso, ora comigo nessa noite. Ora comigo nessa noite. Vem um tempo de despertamento sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os jovens. Sobre os jovens vem um tempo de despertamento. Tempo de olhar e ver o que Deus está fazendo. O reino continua avançando. A palavra diz que o aumento do seu governo não tem fim. Não tem fim. Vai ser sobre a nossa vida, vai ser sobre a nossa casa. Shebakatalabayebre canta labá, xerelebarraiere canta laçô, ierele canta labás. Eu oro sobre as casas que estão ouvindo essa mensagem. Vem um tempo de despertar, vem um tempo de despertar, vem um tempo de despertar no coração, no teu espírito. A palavra e o espírito produzem vida, produzem despertamento espiritual. Eu declaro que toda escama nos olhos, no coração, vão cair nesse tempo, vão cair nas famílias. Eu declaro ministérios sendo restaurados, eu declaro a unção de Deus trazendo vida, alegria. Eu declaro que vem um tempo de alegria, vem um tempo de vida, vem um tempo de renovo. Deus é um Deus que faz novo todas as coisas, Ele traz alegria, Ele não nos deixa só, Ele nos fortalece, Ele é a nossa força, e a alegria dEle é a nossa força, é a alegria dEle que nos faz viver. Assim vai ser nossa vida, diante da presença dEle. Sheba catalabás, ere cantalabaiere cantalaçô, Shehaba, ierelehere cantalacê. Quantos querem ser cheios do Espírito nessa noite? Não vai ser uma ação externa em nós, mas vai começar em nós. Porque aquele que beber da água que eu lhe der, terá dentro de si uma fonte que jorra. Já está em você. Já está em você. Já está em você. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo já está em você. O Espírito Santo já está em você. Shebakatalabaiebre cantalabá. Não vai jorrar um dia. Jesus disse para ela: não vai jorrar um dia, vai jorrar para a eternidade. Vai jorrar para a eternidade. Vai jorrar para a eternidade. Shebakatalabaiebre cantalabás. Você pode começar a orar no teu lugar, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios. Começa a orar no teu lugar e fala, sabe, vença a carne, vença o teu espírito. Andai no espírito, andai no espírito. Shebakatalabaiebre cantalabá. Renda ao Espírito, 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 renda ao Espírito. Espírito de Deus, sopra, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós nessa noite, sopra em nós nessa noite. Faz em nós, pedimos. Ore barraiere cantalabá, ore cantalabá, sete yebre cantalabá, ore cantalabá, yebre cantalabá, sete yebre cantalabá. Com o peso da tua glória, ore cantalabá, yebre cantalabá, sete yebre cantalabá, ore cantalabá, yebre cantalabá, ore cantalabá, yebre cantalabá. a verdade do teu reino vem em mim, com o peso da tua glória, com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, a verdade do teu reino vem com o peso da tua glória, vem com o peso da
afirma que a tua verdade reina. Com o peso da tua glória, com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória, vem comigo, voa o rio de vida, que a verdade do teu reino reine em mim, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Eu sinto que Deus quer fazer algo. Quero abençoar a semana de quem está assistindo. Você que está nos ouvindo pela internet, Deus abençoe sua semana. Que você seja cheio do Espírito Santo. É tempo de voltar o coração para que Ele enche a sua vida. Mas tem algo que Deus vai fazer em nosso meio aqui. Eu abençoo você. Fique na paz. Uma semana de paz, de bênção. E seja tocado por Deus. Busque o Senhor. Você vai encontrá-lo com todo o teu coração. Amém? Deus abençoe e fique na paz. Aleluia, queridos.